HGRU11, o Fundo de Renda Urbana da Pátria. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 30 de maio de 2025, extremamente atrasado. Parece que agora a nova moda do mercado imobiliário é esta, relatório atrasado, fundo alavancado. Vamos ver qual é a situação atual do HGRU11. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo iniciou as operações em abril de 2018, tem um patrimônio líquido médio na casa de 2,6 bi, tem aqui taxa de performance de 20% do que ceder 5,5% ao ano em relação ao IPCA e uma taxa de administração total de 0,7% ao ano. A Pátria que remodelou todos os relatórios e agora conta aqui com um resumo do cenário de FIIs. Não perderemos tanto tempo assim, porque esta informação é prolixa, repetitiva e consta nos demais fundos também, um copia e cola. Em relação aqui ao patrimônio líquido do HGRU11, pessoal, 2,9 bilhões, a cota patrimonial a R$ 125,56, tem aí uma liquidez na B3 de 4 milhões, e na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o HGRU11 cota na B3 a R$ 121,94, fazendo um P sobre VP de 0,97, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,56%. A última queda considerável do fundo aqui no mercado secundário foi de R$ 102,50 lá em dezembro de 2024 e desde então ele busca uma recuperação aí, chegando inclusive aos R$ 124,07, mas agora repousando aí aos R$ 121,90. Em relação aqui, pessoal, a última distribuição, ela ocorrerá agora, no dia 13 de junho de 2025, 90 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,73, anual de 9,83%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em HGRU11, teria hoje aí R$ 1.161,70, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar dessa recuperação no mercado secundário, o fundo ainda não supera a rentabilidade do CDI, estando superior apenas ao IPCA e ao IFIX, mas ainda um pouco distante do CDI. Então é importante o cotista ficar atento aí a esta rentabilidade do fundo, porque o CDI deu 25,15% no período e o HGRU apenas 16,17%. Voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que não ocorreram impactos relevantes extraordinários na receita do fundo em relação ao mês de abril de 2025. E o fundo fechou o mês aí com um resultado por cota não distribuído de R$ 1,17 por cota. Em relação às movimentações, segundo a gestão aqui, não houve movimentações de locatários nos ativos do fundo ao longo do mês. E aí, em relação ao empreendimento Dutra 107, um avanço em relação às construções e também às negociações para uma loja de roupas fitness. O Dutra 107, que ao que parece está um pouco enrolado, principalmente em relação à construção, parece que a obra sofreu bastante lá com o período de chuvas, mas vamos ver agora, entrando um período mais seco, se estas obras já não avançam e quem sabe até o final do ano, aproveitando aí as receitas em relação às vendas, né, o volume de vendas que cresce bastante no final do ano. Vamos ver se até lá o Dutra 107 já consegue inauguração, já fazendo aí a alegria do fundo e, consequentemente, também a alegria do cotista. Isto é o que, inclusive, a gestão comenta aqui, que houve um avanço de 16% no mês, totalizando aí 27,1% de progresso físico e 33% de progresso financeiro. Em relação à alavancagem do fundo, 6,3% de alavancagem financeira do portfólio. Ele tem aqui 104 imóveis no seu portfólio, 23 locatários, uma BL total de 612 mil metros quadrados, 0% de vacância física e também 0% de vacância financeira, um portfólio médio que custa aí ao mercado R$ 3.972 o metro quadrado, um aluguel médio de R$ 36,19 o metro quadrado. Em relação à performance do fundo, o HGRU no mês fez 3,6%, o IFIX 3% e o CDI bruto 1,1%. Em relação à DRE do fundo para abril, ele fez aqui um total de receitas de R$ 24.800.000, subtraídas as despesas, um resultado distribuível de R$ 19.900.000, distribuindo R$ 20.900.000. Em relação ao resultado do fundo, foi R$ 1,07 de recorrente, mas ele tem aqui um total de 21 centavos de despesas, tem aqui 5 centavos de lucro retido, formando aí um resultado de 90 centavos por cota. A reserva, então, decresce um pouquinho de R$ 1,21 para R$ 1,17, mas ainda assim acima do patamar de R$ 1.
Em relação à carteira aqui, o fundo tem um passivo de 409 milhões referentes às aquisições de imóveis, sendo 129 milhões aí a serem pagas agora em curto prazo em até 12 meses. Um total de 2,8 bi de imóveis, 177 milhões aqui de fundos imobiliários, 116 milhões de CRIs, 112 milhões de LCI, 47,9 milhões aqui de renda fixa, tem aqui parcelas a receber zerado, aquisições 409 milhões, como vemos aqui no gráfico, formando um patrimônio líquido de 2,9 bi. Em relação às parcelas a pagar em até 12 meses, o fundo tem 129 milhões referentes lá às aquisições do ITBI do Walmart, tem aí também o imposto do ITBI Olinda 2, as parcelas dos imóveis lá do Macro e também do Olinda 2 e do Paulista 2000. Em relação aqui às aquisições de longo prazo, pessoal, superiores a 12 meses, 279 milhões em relação ao CRI Texas, ao CRI Macro, Sendas, o CRI Mint, também tem aqui as parcelas de aquisição do Olinda 2, do SPVJ, que é uma regularização pendente, tem aqui também um saldo do preço retido do portfólio do SPVJ e também as 24 parcelas aqui do Paulista 2000. Em relação ao saldo devedor, a gestão projeta aqui uma desalavancagem do fundo de 6,3% ao final de 2025. Então, do total aí de aproximadamente 180 milhões, ele amortece 6,3%, formando aí 12 milhões de amortização em relação a 2025. Em relação aqui à carteira de ativos, a maior exposição está lá no varejo alimentício, 23%. A maior exposição geográfica está aqui para o estado de São Paulo, mas ele está bem distribuído no Brasil, só não aqui no estado do Goiás, mas ele tem aqui inclusive o estado do Acre. Em relação aqui à alocação por segmento, a maior exposição está aqui para o varejo alimentício, mas ele tem educacional, vestuário. A maior exposição aqui por inquilino é o Carrefour, 23%, mas ele tem aqui também na bandeira Açaí, 22%, tem Pernambucanas, e ele tem aqui também a Yudkis e a Anima, que são grupos aqui educacionais. Em relação à alocação dos contratos, 83% deles atípicos, 17% típicos, 94% deles indexados aqui ao IPCA, 6% ao IGPM. Em relação aos reajustes, 2% aqui agora para julho, 4% agora em junho, 23% aqui das revisionais agora em 2025. Em relação ao histórico de vacância, ele segue lá entre 0,8, tanto de vacância física quanto de vacância financeira, praticamente zerado, o que é muito positivo. O maior imóvel aqui em relação a valor patrimonial é o IBMEC lá no Rio de Janeiro, formando 4,62% aqui do valor patrimonial dos imóveis. E em relação aqui ao desenvolvimento do Passeio Dutra, pessoal, ainda segue abaixo do previsto, tá? O realizado está lá na ordem apenas de 33,04%, e em relação ao financeiro, e o realizado físico apenas 27,17%. Então, a gestão precisa acelerar aqui demais a construção do Dutra 107, porque senão, até o final agora de 2025, ela não inaugura o empreendimento, o que seria um desastre, né, digamos assim, porque em dezembro é o maior período de concentração e movimentação de recursos, muito por conta aí das festas de final de ano, do 13º do pessoal, e este passeio precisa estar inaugurado até outubro de 2025. E pelo que estamos verificando aqui na evolução, isto provavelmente não ocorrerá, tá, pessoal? Então, ponto importantíssimo aqui é a atenção para a construção do Dutra 107, que tem um valor total de obra aqui de 8 milhões e 700 mil reais. Segundo a gestão, durante o mês de abril, a obra apresentou um avanço físico de 16%, um importante resultado aí do replanejamento de algumas frentes de intervenção. Em maio, segundo a gestão, iniciou as atividades de implantação da nova fachada que faz vistas aí para a rodovia Dutra, mas apesar dessa empolgação aqui da gestão, eu ainda vejo com um pouco de cautela, já porque o previsto e realizado aqui já se encontra deslocando aqui no gráfico. Vejamos aqui que era para o fundo já estar com quase 50% de todas as obras realizadas e ainda não chega a 28%, 30%. Em relação aqui à alocação de fundos imobiliários, pessoal,
O HGRU 11 tem 6 fundos, o FCFL 11, o SPVJ, o JFLL 11, o TEVRI 11, o RBVA e também o CNIP, tá? Formando 6,1% do patrimônio líquido aqui do fundo. Em relação à alocação, pessoal, de FIIs, ele decresceu bastante, isso porque a alocação lá em setembro de 2024 era de 19,4%, a gestão decresceu lá para a casa dos 7% e agora permanece aí bem tranquilo, formando apenas 6% do patrimônio líquido do fundo. Em relação ao número de cotistas, segue crescendo desde maio de 2024, saindo lá de 203 mil para agora 219 mil. Em relação à liquidez, chegando aí na casa de 4 milhões ao dia, o que é bem tranquilo, com alguns picos aqui de venda, bem provável que seja alguma situação de rebalanceamento de carteira por parte de alguns fundos, como acontece com aquele índice inglês, e é basicamente isso. Perfeito, pessoal? De HGRU 11 é basicamente isso. Fundo bem tranquilo no mês. Só uma atenção lá em relação às obras do Dutra 107, mas por hora o fundo segue bem tranquilo. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir uma maior conexão de você, cotista, com o seu fundo imobiliário. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.